igualmente. Aqui connosco. Seguimos agora em frente para a rubrica habitual às quartas-feiras, a rubrica Enfermeiro ao Domicílio. Hoje com o tema a gestão dos papéis familiares. Vamos ver. O tema da rubrica de hoje é a gestão saudável dos papéis familiares, onde vamos ficar a saber como gerir adequadamente o papel de cada membro da família. Tenho comigo a professora Henriqueta Figueiredo, que nos vai falar sobre este assunto. Senhora professora, muito boa tarde, bem-vinda a esta rubrica Enfermeiro ao Domicílio. O que é que nos leva a definir e a estipular os papéis de cada membro da família? Boa tarde, muito obrigada pelo convite em estar aqui e gostaria em primeiro lugar de fazer uma breve alusão àquilo que é a família enquanto conjunto de elementos que tem uma organização específica, ou seja, que pretendem atingir um objetivo ao longo do ciclo da família e que para atingir esse objetivo cada um precisa de ter determinadas tarefas para atingir esse fim. É nesta perspectiva que falamos em papéis. Exatamente. Papéis no sentido que corresponde a comportamentos que cada um tem direcionados ao outro ou direcionados ao exterior da família e que no seu conjunto permitem o funcionamento adequado da família. Também um aspecto que eu considero relevante quando se fala em papéis é que estes comportamentos têm a ver com as expectativas que cada um tem face a essa tarefa no âmbito do papel e também às expectativas que a sociedade no geral e que a cultura mais circunscrita onde se situa a família tem sobre cada um desses papéis e a forma como cada um desenvolve essas tarefas. É sobre tudo isto que falamos quando nos reportamos àquilo que é o papel familiar. E quais são então os papéis familiares que podemos aqui distinguir? Existem alguns papéis que são transversais a todas as famílias, ou seja qual for o tipo de família. E quando eu refiro ao tipo de família, falo sobretudo da composição da família e aos vínculos que existem, ou às ligações entre os elementos dessas famílias. Por exemplo, posso falar numa família com dois elementos e que numa família esses dois elementos seja a mãe e o filho e noutra família seja um casal. E mesmo assim existem papéis que são comuns a estes dois tipos de família. Falaria, por exemplo, do papel de provedor, que significa quem na família tem como finalidade promover os recursos económicos que permitem a subsistência da família e de cada um dos seus elementos. Falaria, por exemplo, do papel de parente, que tem a ver com as questões relacionadas com quem toma a iniciativa para atividades de lazer junto dos outros familiares da família mais alargada, junto de amigos, de vizinhos ou da comunidade no geral. Falaria de outro tipo de papéis também transversais a todos os tipos de família, incluindo estas que eu referi, como o papel de cuidado doméstico, que significa quem na família, seja um elemento ou mais do que um elemento, tem a responsabilidade de cozinhar, de arrumar a casa, as tarefas que habitualmente designamos como tarefas domésticas. E nestas tarefas domésticas poderemos incluir tarefas exteriores à própria habitação, como por exemplo quem tem como função cuidar do jardim, quem tem como função lavar o carro, por exemplo. Sim. Além destas tarefas, incluídas nesses papéis que referi, temos outro tipo de papéis que já têm a ver com as características da família e também com a situação da família no seu desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Falaria, por exemplo, do papel parental como um papel essencial, quer para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e mesmo para a promoção de uma estabilização da personalidade enquanto pessoa adulta e a sua integração na sociedade. E falaria também do papel de pessoa de cuidados, que tem a ver sobretudo com quem na família é responsável por prestar cuidados em situação de dependência de um dos seus elementos. Esta situação de dependência pode advir de uma situação de doença ou até de uma situação de deficiência que desde a situação de criança
associado ao papel parental, os pais também tenham esta função de prestador de cuidados. E falaria noutro tipo de funções que estão associadas a papéis, que, por exemplo, no caso que eu referi, uma família que é constituída por um casal, em que cada um tem um papel essencial enquanto cônjuge, ou seja, enquanto marido ou enquanto mulher, e que o outro também espera dele que desenvolva determinadas tarefas, como, por exemplo, o apoio emocional, a capacidade de ser empático, a capacidade, de alguma forma, de dar um apoio emocional que permita a gestão do stress fora daquilo que é a família enquanto unidade. Basicamente são esses papéis mais habituais em todos os tipos de família. Portanto, papéis que devem estar equilibrados e é preciso saber geri-los saudavelmente. É que aqui entra também a função e a importância do enfermeiro de família. Sim, sim. O enfermeiro de família, nesta perspectiva de ter a família enquanto alvo de cuidados, isto significa concretamente que no seu acompanhamento das famílias não tenha apenas em consideração cada um dos seus elementos, seja na promoção da saúde, seja na prevenção de doenças ou na questão da reabilitação ou da reinserção social, mas também considera a família como uma entidade que tem determinadas funções e papéis, como já referimos, e que este equilíbrio é fundamental para a saúde familiar, considerando também a saúde familiar como a capacidade da família de se ir modificando ao longo do tempo e, simultaneamente, corresponder às necessidades individuais. Ou seja, numa situação, por exemplo, de um diagnóstico de uma doença, mesmo que seja uma doença aguda ou, no caso, uma doença crónica, naturalmente há necessidade de alterar os papéis ou as tarefas a desempenhar nesses mesmos papéis. Sim. Ou a pessoa que desempenhava essas tarefas poder não ter possibilidade de manter esse desempenho da mesma forma, e isso implicar que os outros membros da família o substituam, ou que a família tenha recursos que possa mobilizar no exterior, na comunidade, seja nos serviços de saúde, nos serviços sociais ou nos serviços de educação, recursos que permitam, de alguma forma, promover a autonomia da família enquanto gestora desses próprios papéis. O enfermeiro de família, ao fazer essa avaliação da capacidade da família em reestruturar-se, caso isso seja necessário, e não é apenas necessário em situação de doença, porque a família, ao longo do seu ciclo vital, vai sofrendo transições que são absolutamente normais. E um caso que posso referir, um caso prático e do cotidiano, é que quando há o desenvolvimento da criança e que passa, por exemplo, a adolescente, os pais, enquanto elementos do subsistema parental com funções específicas, têm que ter competências no sentido de promover a responsabilidade e a autonomia do adolescente, que implica que a forma como eles se relacionam e interagem com o próprio adolescente tenha características diferentes, de forma que o próprio adolescente crie uma identidade e se autonomize. E outro exemplo de como tão importante é este acompanhamento que o enfermeiro da família faz da família enquanto unidade de análise, enquanto alvo de cuidados. Numa situação de envelhecimento da família, e profundamente importante estas questões pelo envelhecimento demográfico da nossa sociedade, é verdade. As questões, por exemplo, dos casais idosos, em que as pessoas têm como expectativa e têm muitas vezes pouca consciência que é necessário de redefinir os objetivos que têm para os seus próprios papéis, face às alterações funcionais, àquilo que efetivamente são capazes de fazer no dia a dia. É um aspecto muito importante em que o enfermeiro, ao avaliar qual a consciência que cada um dos elementos tem para a continuidade dessas tarefas, simultaneamente quais os recursos que a família tem para mobilizar caso um dos seus elementos ou ambos os elementos da família, neste caso, por exemplo, um casal de idosos, deixem de ter recursos. De que forma a ligação que tem com a família alargada também é promotora da continuidade destas tarefas, independentemente de qual seja o membro da família.
a família nuclear que estamos a falar ou da família alargada que tenha competência para o fazer. E esta promoção desta consciencialização, da identificação dos recursos internos da família ou os recursos da comunidade, promove nas próprias pessoas a possibilidade de identificar e de redefinir os objetivos para metas mais concretizáveis de acordo com as suas próprias capacidades, quer cognitivas, neste caso, quer funcionais. Portanto, em situações em que é então necessário reavaliar os papéis, há também, pelo que sei, sinais que podem indicar a saturação do papel de um familiar. Sim, sim. Antes dos sinais da saturação, poderíamos considerar que, no caso dos enfermeiros de família, esta avaliação é sempre obrigatória quando há uma transição em termos do desenvolvimento normal da família. Também em situações de transição relacionadas com questões de diagnóstico de doença, de agravamento de doença e questões, por exemplo, relacionadas também com situações de doença terminal. Poderíamos também dizer que seria obrigatório esta avaliação ou reavaliação em situações de fatores externos à própria família, como, por exemplo, a situação de desemprego, a situação de uma crise individual num dos membros, com um impacto muito grande na família como um todo. Além disto, outros sinais, não em períodos de transição, mas em períodos que poderíamos dizer mais estáticos naquilo que é a vida da família, considerando que este estático é sempre um estático com movimento, porque as mudanças é o que faz com que a vida da família e a vida de cada um dos indivíduos e a vida de cada um de nós se mantenha de acordo com aquilo que é as nossas expectativas enquanto pessoa. E nesta perspectiva, os sinais que, como me questionou, referem sobretudo à manifestação do membro da família que desenvolve este papel, seja o papel de provedor, seja o papel de parente, como referiu, o papel parental, a incapacidade de manter o desempenho desse papel face às expectativas que a própria pessoa tem sobre o que é o desempenho adequado, face àquilo que a pessoa reconhece que os outros consideram que ela já não é capaz de ter esse desempenho, de acordo com aquilo que a família precisa. E essa dificuldade em manter uma percepção adequada daquilo que é o desempenho ideal é um sinal que faz com que haja uma reavaliação, seja qual for o período da vida da família. Exatamente. Outro aspecto muito importante muito rapidamente. Assim, da reavaliação prende-se sobretudo com a questão das expectativas, ou seja, há mudanças na família e, por exemplo, numa situação de doença crónica, em que a doença crónica é progressiva, por exemplo, falamos em termos de envelhecimento e da doença de Alzheimer, muito relacionada com as questões de envelhecimento, em que as próprias pessoas, numa fase ou num estadio desse evento de stress que é a doença, podem até estar preparadas para, e há consenso de quem é que desenvolve essas tarefas para dar resposta à pessoa que precisa dos cuidados e a resposta à família, e porque a doença é progressiva, em determinado momento deixa de haver consenso na família. Ou seja, parece que os elementos da família não sabem muito bem em como agir e que referem isso, que referem não ser capazes enquanto família. E esse é outro momento crítico de necessidade de reavaliação, além de todos os momentos que falei ao longo da vida da família. Muito bem, professora Henriqueta, muito obrigada pelas suas dicas e conselhos para uma gestão saudável e adequada dos papéis familiares. Foi o tema da rubrica de hoje, Enfermeiro ao Domicílio. E é agora a altura de fazermos uma curta pausa aqui no consultório, mas voltamos já de seguida com o Dr. João Espírito Santo, médico dentista, especialista universitário em implantologia oral. Na segunda parte, se quiser, já sabe que pode participar em direto. Recordo mais uma vez o número de telefone que está disponível, é o 229538525. Faça a sua chamada, eu quando consigo desse lado, o intervalo é curto. Até já.